Inicialmente, saúdo os conselheiros que integram o colegiado, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vice-presidente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, membro efetivo do Conselho, a ministra Maria Isabel Galotti, também membro efetiva do Conselho, o ministro Antônio Carlos Ferreira, também membro efetivo do Conselho, desembargador federal Carlos Moreira Alves, presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, o presidente da Segunda Região, desembargador André Fonte, da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, da Quarta Região, desembargador Thompson Flores, junto a nós agora, o da Quinta Região, desembargador federal Manuel de Oliveira Ayra. Igualmente saúdo o juiz federal Fernando Marcelo Mendes, presidente da Associação dos Magistrados, da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Em seu nome, cumprimento todos os magistrados presentes. O doutor Luiz Cláudio Silva Alemã, a quem eu dou as boas-vindas, porque passa a representar o Conselho Federal da Ordem. Nós, que já fomos parceiros, colegas no Conselho Nacional de Justiça, nos reencontramos agora no Conselho da Justiça Federal. Que Vossa Excelência continue a trazer aqui as luzes que que costumeiramente levava ao CNJ. É um prazer tê-lo em nosso colegiado. Saúdo também o nosso querido doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, representante do Ministério Público. Em seu nome, cumprimento igualmente todos os procuradores presentes. Saúdo adicionalmente a juiz federal Simone Santos Lemos, secretária-geral da Justiça Federal, as minhas juízas auxiliares, doutora Candice Lavocato, Jobim, doutora Ana Aguiar, doutora Cláudia Andrade, os juízes auxiliares da Corregedoria, e cumprimento o doutor Daniel e o doutor Evaldo, ambos juízes da Corregedoria, juízes auxiliares da Corregedoria, e saúdo também, cumprimento todos os servidores dessa casa e saúdo também as senhoras que prestigiam essa sessão. Inclusive, nós temos desembargadora hoje aqui aposentados, também os colegas da magistratura aposentados. Verificado o quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal, submeto à ata da sessão anterior a aprovação do colegiado. Estando todos de acordo, vou, então, declarar aprovado. Vamos dar início aos julgamentos do processo. Eu queria relação. Na hora, mas eu queria papel, fica mais rápido. O número 1 é a questão, é o planejamento de obras, é o processo 1610-40, de minha relatoria. Se trata do planejamento, execução e fiscalização da obra e aquisição de imóveis da Justiça Federal. Eu indago se tem alguma divergência. Não tendo, então, declaro aprovado. Como é que eu saio daqui? Tá. O número 2, eu pergunto, número 2 também assistência judiciária gratuita, JZ, é o Colégio de Julgamento, sessão pura. Aqui é a proposta de alteração da resolução, proposta pela relatora. Quem é relator aqui que não está dando nome? Foi da minha relatoria. Indago se tem alguma divergência no número 2. Agora esse aparelho está maravilhoso. Não tendo, também declaro aprovado. O número 3 da pauta é a programação financeira e alteração do plano orçamentário. Também declaro aprovado. O número 4 é solicitação de créditos adicionais, todos já viram e também não tem nenhuma observação, nenhum destaque, declaro aprovado. O número 5 é de área adicional de deslocamento.
nós estamos aprovando, mantendo a limitação no valor de R$ 700, que é o valor permitido pela LDO, a Lei de Orçamento, né? Que nós temos, aqui estão submetidos, que permite o máximo o pagamento de R$ 700. E até porque também estamos com o orçamento congelado. Não temos como adicionar gastos na Justiça Federal no momento. O número 6 é os contratos celebrados entre a Justiça Federal, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, também sem destaque, eu declaro aprovado. O número 7 é a carteira funcional que foi apresentado hoje. Fizemos uma apresentação do modelo que o Conselho, então, está decidindo propor edição de provimento nos termos do voto do relator. O 8º é aquele precatório. Ah, tá. O 8º é a questão do precatório e RPV, ok? Se nós estamos aqui propondo, quando o levantamento de precatório e RPV, por 2 anos, se tiver ordem judicial, que não seja devolvida à União. Ok? Então, também declaro aprovado. Agora, o 9º, vamos começar a pauta da Corregedoria. Qual? Vamos ver para o final, para a gente... Ministra Maria Tereza, o número 9 é assistência judiciária gratuita JR. Esse não é, na verdade, 1000, né? Não, está na corregedoria. Foi só uma correção de migração, mas ele tem julgamento. É porque é o primeiro julgamento do SEI e tem que haver o lançamento da vista em sessão. Esse, na verdade, não é para julgamento. É o seguinte, o 10º. Também não é. O relator era o ministro Raul Araújo. Exato. Que era da corregedoria. Sim, eu digo, não sou eu. Uhum. Não. Aí só um segundo. Então, o que nós temos que decidir no 9º? Nada, só passar. Foi um lançamento só para acerto da migração para o SEI. Da migração para o SEI. Ok. E E o 10º? O 10º. O 10º é assistência judiciária gratuita também, a JG. Aqui é a proposta de alteração da resolução CJF-R 2014-0305. Esse é a vista da... Esse está com visto com a desembargadora, a conselheira Terezinha Casseta. Esse relacionado à proposta Não, obrigado. do senhor corregedor, com relação à revisão da resolução CJF 300. Vou pedir para o Vossa Excelência falar mais perto do microfone. Referente à resolução que trata da AJG, o conselheiro Raul Araújo, então corregedor geral, trouxe algumas propostas que já foram debatidas, já houve alguns votos. Então, resumidamente, os pontos que vinham tratados até então seriam, inicialmente, a revisão dos valores da tabela de honorários médicos, que foi requerida, e o ministro estava indeferindo, até por questões orçamentárias, e nesse ponto eu estou acompanhando. O ponto seguinte era quanto ao nivelamento dos valores pagos a títulos de honorários para peritos economistas, a fim de equipará-los aos dos peritos contadores, porque na nossa tabela atual os peritos contadores estão numa tabela superior à dos economistas. Os economistas, então, pediam para ser equiparados e, assim, portanto, elevados ao mesmo nível dos contadores, no pressuposto de que as atividades seriam semelhantes. A meu ver, não são absolutamente próximas, embora
semelhantes, mas a situação atual que temos de tabela hoje não permite uma correção adequada, porque, de todo modo, eles acabarão sendo os dois guindados ao nível superior, recebendo acima dos profissionais médicos, que me parece ser uma distorção. Mas, como a nossa tabela tem apenas 2 categorias, eu vejo muita dificuldade no devido enquadramento. Então, eu acompanharia, por hora, essa proposta que vem, mas a minha sugestão é de que fossem elaborados estudos técnicos para uma revisão global da tabela, de modo a definir melhor as categorias e fazer um equacionamento melhor desses honorários. Mas eu estaria acompanhando no momento, mas sugerindo que, em procedimento apartado, se fizessem estudos para a definição de uma nova tabela. Vossa Excelência sugere a aprovação e, ao mesmo tempo, implemente estudos para atualizar. Então, Vossa Excelência acompanha o relator ministro Raul? Sim, neste. Teve divergência nesse caso? Acho que nenhuma. Não, eu tenho ainda mais outros pontos na minha... Pois não, continue, por favor. Se me permite, porque eram 4 os pontos que o senhor corregedor trazia, né? Falei de 2, o terceiro deles eu estou acompanhando integralmente o relator, que é quanto à possibilidade de inscrição de pessoas jurídicas de direito público no cadastro de peritos. E o 4º ponto, que era a sugestão de alteração da resolução, naquele ponto em que determinava que houvesse uma prévia autorização dos presidentes dos tribunais para o pagamento em valores acima do piso da tabela, tendo sido, inclusive, editado um provimento pela Corregedoria, que depois acabou sendo revogado, e, nesse ponto, eu estou acompanhando a divergência para se manter a atual redação, sem que haja a necessidade de prévia autorização dos presidentes do tribunal. Porém, eu estou agora apresentando um outro ponto, que é uma proposta de alterações pontuais nessa resolução, detalhando melhor os critérios para fixação de honorários acima do piso mínimo, que é justamente para se ter um melhor equacionamento desses pagamentos. Então, até eu trouxe numa tabela essa sugestão com a proposta detalhada, que vai alterar o artigo 25, que eu até distribuí essa tabela com a redação atual e a redação que proponho. Nesta redação que proponho, trago alguns critérios para a definição, para a fixação desses honorários em até 3 vezes o valor máximo. Então, aí se deveriam observar os seguintes requisitos. E passo ao detalhamento. Primeiro, a especialização... Deixa eu só fazer uma consulta antes, para a gente votar isso com muita calma. No primeiro ponto, acho que todos estamos de acordo. O segundo ponto, Vossa Excelência, divergem do ministro Raul, que é dizendo que ele parece que queria passar por todos os presidentes. Né? Isso torna inviável a Justiça Federal. Eu acredito que, nas conversas que eu tive antes, todo mundo está de acordo, entende que não dá para passar mesmo. Então, até que... Agora, o terceiro ponto é uma alteração pontual da resolução. Eu só indago os demais conselheiros se todos se julgam aptos a votarem já, nós votamos. Se não, eu posso adiar para examinar melhor isso. Eu, em princípio, não tenho discordância da conselheira. Então, se todos estão de acordo, então devolvo a palavra, faça os esclarecimentos, nós já votamos. A única dúvida que eu tive, agora que eu consegui abrir a resolução, eu estou plenamente de acordo com essa proposição. A dúvida que eu fiquei é com relação à topografia, porque, pelo que eu entendi da proposta da eminente conselheira, nós substituiríamos a redação atual do artigo 25, que trata da fixação dos honorários aos advogados dativos e curadores, por essa nova proposta quanto aos critérios que justifiquem o aumento acima do mínimo legal, em até 3 vezes o valor máximo, para fins de observação da proporcionalidade a que se refere. E aqui o artigo 25, pelo que eu entendi, hoje ele trata da fixação
dos honorários aos advogados dativos e curadores. Então, se nós substituirmos a redação, eu acho que essa fixação vai ficar sem normação. E o artigo, acho que é o 28, se não me engano, é que trata dessa questão dos critérios. É isso que eu estava querendo ver, para ver se topograficamente está o lugar correto. Se der tempo, eu faço isso agora, senão eu peço vista, porque a nossa sessão é alongada, queria evitar isso, porque já tem alguns outros pedidos de vista. Tá, então, não tem problema. Vamos acabar com a conselheira Terezinha, depois eu lhe concedo a vista, então, para este ponto. Perfeito. Okay. Perfeito. Então, eu apresentaria essa questão da topografia, realmente eu preciso também verificar qual seria, mas, em princípio, eu estaria colocando no 25. E era um maior detalhamento dos critérios. Então, viriam os incisos de 1 a 7, tratando de tais critérios, que seriam a especialização e a complexidade do trabalho realizado, o distinto da generalidade das perícias, interpretações ou traduções, com descrição em decisão fundamentada de designação de perícia ou indicação do profissional. 2, ausência de profissional inscrito na AJG, na subseção judiciária ou comarca, ou recusa comprovada de outros profissionais. 3, inexistência, ou melhor, existência de deslocamento que justifique a necessidade de indenização. 4, utilização de instalações, serviços ou equipamentos próprios do profissional que justifique a necessidade de indenização. 5, o tempo de duração de audiência em que realizada a atividade de perito, intérprete ou tradutor. 6, a peculiaridade do caso que justifique outra indenização não indicada anteriormente. 7, realização de perícia em mais de uma localidade. E depois nós teríamos a inclusão de a minha proposta seria a inclusão de um novo artigo nos termos seguintes: a perícia indireta por similaridade em local de trabalho realizada em empresa paradigma da encerrada anteriormente, do mesmo ramo de atividade, será paga uma única vez, podendo ser utilizada como prova emprestada nos demais processos, ainda que não seja da mesma vara da subseção judiciária ou comarca. E o parágrafo único, priorizar-se-á, além do uso da prova emprestada, a designação do mesmo profissional para a perícia a ser feita no mesmo estabelecimento, em processos diversos, ressalvada impossibilidade devidamente justificada. E aqui, apenas para esclarecimento, o que detectamos na prática é que havia a nomeação de vários peritos para a realização de perícia no mesmo estabelecimento e a Justiça pagando várias vezes. Detectamos situações até de 100 vezes o pagamento da mesma perícia, para o mesmo perito fazer a perícia no mesmo estabelecimento. Então, seria aqui uma forma de se controlar melhor o uso desses recursos. Por isso, a proposta de inserção desse novo artigo. Ok. Então, Vossa Excelência, conselheiro, vai pedir vista, né? Então, após o voto, continuando o julgamento, após o voto da desembargadora federal, conselheira desembargadora federal Terezinha Casseta, que, em parte, divergia do relator e propunha alterações na resolução, pediu vista o conselheiro Moreira Alves. A propósito, eu gostaria de, aqui, já nesse instante, acertarmos a questão de voto vista. No Superior Tribunal de Justiça, nós temos dado voto vista por 60 dias. A partir daí, excepcionalmente, pode prorrogar por 30 e o julgamento continua independentemente de trazer vista. Isso é muito longo para o Conselho, onde nós temos mandato só de 2 anos. Então, eu gostaria de acertar aqui que o voto que pediu vista está automaticamente pautado para a próxima sessão. Então, o que a gente vai combinar é que nós não podemos mais deixar votos para os futuros conselheiros. Então, pediu vista nessa sessão, na próxima. Em caráter excepcional, né, mediante justificativa, a gente prorroga por mais uma sessão quando solicitar. Mas vamos estabelecer um prazo para os processos começarem e acabarem, ou seja, 2 sessões. Só uma coisinha. A doutora Simone está revendo
as normas do regimento. Talvez fosse interessante a gente que isso pode propor modificação. Viesse já dentro das propostas que pudessem trazer, Mas porque eu acho que isso faz parte do regimento. Né? Eu proponho que, mesmo que a gente modifique o regimento, se tiver que modificar, que a gente já comece a cumprir isso para... Independentemente do regimento de Não, mas a gente vai verificar no regimento. O que eu estou propondo é já, por um acordo ético nosso, a gente já começar a trabalhar nesse sistema dos processos, não ficarem aqui 6 meses, 1 ano. Nós temos um processo no Conselho há mais de 2 anos. Não justifica no Conselho da Justiça Federal, onde todo mundo tem mandato, demorar 2 anos o processo. Então, vamos fazer como... tem feito o STJ, a Justiça está nos cobrando, os juízes têm interesse que ficam postergados. Né? Acho que seria a melhor solução. Uma matéria regimental para ver como é que faria. Não, mas vamos alterar. Se tiver que alterar, a gente propõe. Eu quero saber se todos estão de acordo. Vossa Excelência, todos estão de acordo? Então, não tem problema, mas também eu garanto a Vossa Excelência que a gente traz a proposta regimental. Não é porque eu sei que está sendo feito a alteração do regimento e isso está dentro do regimento. Eu não lembro disso estar no regimento. Sim, a primeira sessão do regimento. Primeira sessão. Então, vamos só cumprir o regimento. De qualquer maneira, eu vou me certificar. Vamos cumprir o regimento. Ministra, Vossa Excelência também é relatora do 11º da pauta, que é o procedimento de controle administrativo magistrado. É aquele caso... Do acúmulo de férias não caracterizado, a necessidade de serviço não foi configurada para todo o período aquisitivo. Eu liberei o voto já faz mais de uma semana. Eu estou julgando improcedente, mas me parece que terá um pedido de vista. Eu pedi vista desse ou outro que diz respeito a esse assunto das férias, porque eu acho que esse assunto é muito conjugado com a Resolução 130, que, como antecipei de manhã, acho que vamos ter que revisitá-la para deixar mais claros alguns pontos que hoje ou talvez não sejam muito claros ou não estejam sendo devidamente cumpridos. E foi por isso que nesses 2 assuntos eu quis. Então, tem problema. Esse, né? Após o voto da relatora que negava provimento ao pedido, julgava improcedente o pedido, pediu vista antecipada o conselheiro Moreira Alves. Aguardo os demais. O 12º, ministra, também a relatoria de Vossa Excelência, sob o controle de Vossa Excelência, é o recurso disciplinar de magistrados. Isso. Este é um caso... Esse é do interesse de Riane Barbosa Correia. É um recurso de uma pena de censura. Eu estou dando provimento ao recurso para absolver o recorrente em relação às decisões prolatadas no dia 22 de junho, por inexistência da infração disciplinar, e reduzir a pena disciplinar para de advertência com relação às demais ocorrências. Ok. Todos de acordo? Então, o Conselho decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. O 13º também de Vossa Excelência, ministro, é a normatização, é o Sistema Nacional de Controle de Transparência de Presos. Transferência de presos. Eu estou aqui pelo meu voto, aprovando a minuta da resolução que institui o Sistema Nacional de Controle de Transferência de Preso, mas haverá também pedido de vista, acredito eu, né, pela 5ª Região, porque a proposta, tal como feita, inclui obrigações a serem cumpridas pelo Tribunal da 5ª Região e vai haver pedido de vista. O conselheiro Errato vai pedir vista. Então, após o voto da relatora, que aprovava o relatório, pediu vista, o conselheiro Manuel Errato, aguardo os demais. O próximo, ministra, é o procedimento de controle administrativo de magistrados. Não, o próximo é a inspeção do 3ª Região. É o 14, eu pulei um aqui. Exato. É inspeção. Isso. Aqui é o Estou relatório. aprovando. Está todo mundo de acordo. Então, aprovado o relatório nos termos do voto da relatora. O 15º é o procedimento de controle administrativo magistrado, férias de magistrados.
Este também haverá pedido de vista. Eu aqui estou seguindo o que entendo ser realmente o caso e de vários precedentes para julgar improcedente o pedido de controle administrativo, entendendo que não é possível fazer a contagem de tempo misto antes do exercício do cargo federal, principalmente no início da carreira. E, portanto, eu julgo improcedente, mas sei que já vai ter pedido de vista. Bem claro, carreira de juiz é carreira de juiz, carreira de promotor é de promotor, carreira de funcionário é funcionário. Não pode trazer para a magistratura os direitos de outra carreira. Eu posso trazer do Banco do Brasil minha licença-prêmio? Posso trazer do Banco do Brasil minhas férias que estavam lá? É lógico que não. Do mesmo jeito, não pode quem veio do Ministério Público trazer para cá tudo. Uma carreira de juiz se inicia zero. Então, a remuneração é subsídio. Não, aqui... Aqui não é essa a discussão, mas eu estou falando no geral. Mas, então, após o voto da relatora, né, que julgava improcedente o pedido de controle administrativo, pediu vista o conselheiro Manuel Errades. Esse 15 sou eu. Foi o perdoa. O desembargador, o conselheiro desembargador Moreira Alves. O 16º é especialização das varas federais criminais. É o pedido do TF, é um interesse do TRF da 5ª Região, e quem pediu é o juiz federal Ricardo Ribeiro Campos. Na verdade, eu estou julgando improcedente o pedido de providências que vai na mesma esteira do que o tribunal lá entendeu. Quer dizer, aqui a controvérsia acerca da extensão territorial da competência das varas federais especializadas no julgamento e processamento de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem, o tribunal entendeu que era na capital, e é na capital. O tribunal tem a possibilidade de autonomia para poder disciplinar. Então, eu estou julgando o pedido, pelo meu voto, de providências improcedentes. Pedido julgado improcedente, à unanimidade, nós temos o voto da relatora. O 17º. É um voto visto do conselheiro Thompson Flores. Senhor presidente, eu já distribuí o voto antecipadamente, estou acompanhando a relatora. Todos de acordo com o relator ou alguma divergência do 17º? É um procedimento de controle administrativo. Ajuste de custos para magistrado. Se estão todos de acordo... Presidente, então, só para esclarecer aqui, eu estou verificando aqui esse procedimento diz respeito àquela questão de pagamento de ajuda de custo. Se Vossa Excelência me permitir, ao invés de fazer um pedido de vista, eu gostaria só de relembrar... É o caso da sogra, esse. O caso o quê? É o caso da sogra. Pois eu queria chamar a atenção deste egrégio conselho, e peço licença a Vossa Excelência, para fazer um voto oral rapidamente, sem nenhuma intenção de criar delongas, mas eu acredito que toda solução nominal ou formal, ela, muitas vezes, por uma certa dose de aparente justiça, e diria até de maneira dura, comodismo, não permite que nós façamos um aprofundamento maior das discussões. E é em nome desse sentimento que reina aqui no nosso Conselho que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para um problema que é exatamente o oposto, por exemplo, da Primeira Região. Primeira Região, que congrega 14 unidades da Federação, 80% do território nacional, tem uma situação contrária à Segunda Região, que é a menor das regiões. E as distâncias são muito reduzidas. Então, vejam, Vossas Excelências, se nós compararmos uma mudança, uma alteração de Brasília para Amapá, para o Acre, com uma ida do Rio de Janeiro para uma cidade de 1 hora de veículo, e dizer que isso é uma mudança, estaremos nós simplesmente a diluir essa noção ampla de alteração de domicílio e retirarmos a grandeza, e mais do que isso, o reconhecimento
de que as pessoas, de fato, precisam fazer transporte, alterar situação como mudança de imóveis, mudança de outras coisas. A retribuição, a indenização que se faz é com o propósito de compensar, de alguma forma, essas despesas. Só que essas despesas não existem. E aí, vejam, Vossas Excelências, no Rio de Janeiro, que eu gostaria de insistir aqui, com todo respeito, é um fato notório, mas eu chamo apenas para fundamentar o meu argumento, para concluir, senhor presidente, é o terceiro menor estado da federação. Tudo gira em torno da capital. É como se a capital fosse uma espécie de leque no qual as distâncias cada vez mais se abreviam. Então, como posso imaginar que haverá uma mudança de quem sai da capital para estar a menos de 1 hora da cidade e dizer que isso é uma mudança? Então, se isso é uma mudança, como nós chamaríamos, então, aquela de Brasília para Amapá, essa sim, com alteração da vida no lar, com transporte de imóveis, roupas, alterações das mais variadas, para aquela que o juiz pode ir e voltar diariamente? É um problema formal. E o que vai acontecer é que um dia a imprensa, senhor presidente, eu já estou me antecipando e vou concluir. A imprensa um dia vai fazer simplesmente uma análise e verificar que a distância que vai de um lugar para outro não é a mesma de Brasília para Amapá. E nós estaremos a destruir um instituto que está, no meu entender, a desviar-se das suas objetivas funções, específicas funções. Portanto, se nós não considerarmos que as distâncias do Rio de Janeiro são incompatíveis com essa situação, aquele que de fato vai precisar, que é a do Rio, por exemplo, para o norte do estado, que levaria 2, 3 horas de chegar, mesmo assim 2, 3 horas de carro, vai acabar ao final, pelo aumento, pela multiplicação de despesas, vendo a sua necessidade diminuída, porque, no geral, o fundo de custas, ou o fundo de recursos, vai ser uniforme, ignorando as diferenças de situações. O Rio de Janeiro é um estado desafiador para todos nós, não é um estado, como dizia o famoso compositor, não é um estado para iniciantes, se fizermos as comparações devidas. Não, senhor presidente, eu não faço isso por cisma e nem por questões pessoais. Lembro apenas que esse juiz, que é um juiz muito operoso, mas aqui não está em discussão a honradez, a honorabilidade do juiz, nem passou pela minha cabeça o nome do próprio juiz, que eu só tive o cuidado de analisar aqui, apenas para mencionar a grandeza do trabalho dele. Mas a situação objetiva do Rio de Janeiro, de limitação de espaço, não admite esse tipo de comportamento. Acho que os casos do Rio de Janeiro têm que ser analisados de maneira minuciosa e não genérica e formalmente, apenas porque há uma mudança aparente ou formal. Não estou aqui fazendo nenhum comentário depreciativo de situação nenhuma, apenas chamando a atenção que as distâncias do Rio de Janeiro tornam incompatíveis esses recursos. É o que penso e gostaria de manter minha posição, senhor presidente. Você reitera, então, discordância. Eu gostaria de fazer a seguinte observação. No estado de São Paulo, o juiz que sai da capital e vai para São José dos Campos e aluga um flat. Não tem mudança. Não tem necessariamente ter mudança. Ele aluga um flat, vai morar um flat. Não faria jus? O cidadão que está em Florianópolis, tem cidades, não sei, Criciúma está aqui, 2 horas? Tem um monte de cidade de 1 hora. Ele vai alugar um flat. Nunca foi exigência de mudança. Eu posso alugar uma casa mobiliada, tem gente que vem para cá e aluga um apartamento mobiliado e se estabelece, então, e recebe ajuda de custo. Ajuda de custo é porque ele se deslocou, ele certamente vai ter algum complemento. O nosso sistema não é o da indenização, comprove e paga. A ajuda de custo é um salário, me parece, não sei, mas é o critério adotado, objetivo. Então, eu não vejo como mudar isso sem mudar a lei. Quer dizer, no momento em que o critério é objetivo, é a mudança de localização. E o que ele tem que fazer é residir lá. Ele tem que estar lá na comarca. Se ele vai e volta todo dia, não mudou. Agora, a gente presume que está. Eu trabalho com a presunção que os juízes federais são honestos, são corretos. É isso que eu estou falando. Ministra Maria Tereza. Apenas um esclarecimento que nós até acho que discutimos na sessão passada.
a razão, fundamento para o indeferimento não foi essa. A razão para o indeferimento foi de que ele não teria comprovado que tinha o imóvel ou alugado o imóvel na cidade. Não foi pela distância. Não é? Essa é só um esclarecimento. Esclareci também ao colegiado que nós também não gostaríamos que a situação pessoal, familiar do juiz ficasse exposta. Por isso que nós fomos restritivos, criteriosos e fomos minimalistas nas nossas observações. Mas eu trago aqui a Vossa Excelência o problema objetivo, que é da condição geográfica do nosso estado do Rio de Janeiro, que não justificaria esse pagamento. Então, ok. Pois não, conselheira? Posso me manifestar? Aqui eu acho que essa questão ela comporta mesmo uma análise um pouco mais aprofundada e, quem sabe, até um aprimoramento da normativa. Porque a Loman, ela fala que essa verba ela é devida à ajuda de custo para despesas de transporte e mudança. A regulamentação aqui no âmbito do Conselho da Justiça Federal fala em efetiva mudança de domicílio. A prática, ela tem efetivamente comportado o atendimento dessas situações, mas não me parece que a normativa esteja muito clara que seja apenas a transferência, vamos dizer, jurídica. Quando fala em efetiva mudança, despesas de instalação, aqui fala em instalação, despesa de transporte em mudança, quer me parecer que se queira tratar de mudança efetiva. E o que aconteceu nesse caso é que o juiz, pelo que consta do processo, morava, aqui está consta um recibo da Jamanta Empreendimentos. Eu fiquei bem curioso o que seria a Jamanta. No Booking, apenas eu encontrei uma Jamanta pousada e operadora de mergulho. Suponho que ele morava em Angra dos Reis, à beira da praia, neste local. É uma mera suposição, mas o recibo era da Jamanta Empreendimentos. O que pode parecer que ele não fez efetivamente mudança para Angra dos Reis, o que pode indicar que ele também não mudou de volta para o Rio de Janeiro, se não foi, não volta. Então, eu acho que a situação ela é um pouco mais específica, mas eu sei que, na prática, o que se tem adotado basta comprovante de que se instalou de alguma forma, inclusive em hotel. Eu sei que isso é a praxe, mas eu não sei se esse é o intuito da norma. Agora, neste caso, há esta questão. A motivação que se deu é de que ele não estava indo para imóvel próprio, mas para imóvel da sogra. Esse, efetivamente, não é um motivo bastante para o indeferimento. E aí a questão da teoria dos motivos determinantes, embora seja um ato vinculado, a discussão se aplica a atos vinculados ou apenas a discricionários, enfim, tem todo um outro questionamento e que, neste ponto em que estamos, fica difícil de se dar um outro encaminhamento, até porque, se fosse para indeferir, por conta de outro fundamento, ele teria que se manifestar sobre aquela situação que se colocou, que não estava, de fato, residindo de modo mais permanente em Angra, portanto, não podia fazer mudança. No momento, me parece que a situação é de acompanhar, mas eu acho que é uma questão que merece uma melhor regulamentação. Vamos colher os votos. Ministra Maria Tereza concede, acompanhado pelo conselheiro da 4ª Região, Thompson Flores. Então, como vota ministro Paulo Sanseverino? Com a vênia da divergência, acompanha a relatora. Relatora. Ministra Maria Isabel. Também. Com a relatora. Ministro relatora. Ministro Moreira Alves. Conselheiro Moreira Alves. Também eu pedindo licença à divergência, mas com as ponderações que foram feitas pela eminente colega Terezinha, não vejo como, pela motivação que foi colocada no processo, se chegar a uma outra conclusão. Que acompanha não a relatora. Acompanha a ministra. O ministro a divergência. Acompanhando a ministra. Relatora. Já votou com o relator Manuel Hart, conselheiro. Relator. Ok. Então, fica vencido apenas o conselheiro André Fontes. O Conselho, por maioria, julgou procedente o pedido de controle administrativo, ok, para definir o pagamento de ajuda de custo na forma requerida. Nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro André Fontes. 18º, ministra Maria Tereza. Não, ministro Antônio Carlos.
competência para o processamento de ofício requisitório. Justiça Eleitoral. Senhor presidente, antes apenas aderir às boas-vindas, aos votos de boas-vindas ao conselheiro federal, Luiz Cláudio Alemã, e desejar que ele seja muito feliz no desempenho da representação da ordem desse conselho, junto a esse conselho. Eu não sei como ele conseguiu se ausentar de Vitória, porque as redes sociais dessa semana dele só tinham fotografia de Vitória, com luz, sem luz, de dia, o mar. E aquela moqueca fantástica também. Tem moqueca. Não, mas nós vamos fazer numa próxima reunião, lá na minha casa, ele vai fazer uma moqueca para a gente na noite. Nós vamos posar aqui, porque é um exímio cozinheiro. Muito bem. Senhor presidente, aqui trata-se de uma consulta formulada pelo presidente do Tribunal da 2ª Região sobre a competência da presidência dos tribunais para processar RPV expedido pela Justiça Eleitoral, decisão fixando honorários em favor de advogado dativo. Se me permite, eu vou pela ementa, se tiver alguma dúvida, eu esclareço na sequência. Eu concluo na ementa. Os honorários fixados por juiz eleitoral em favor de advogado dativo, nomeado por ausência de defensoria pública, constituem dívida da União. A decisão que arbitra no âmbito da Justiça Eleitoral a referida verba honorária tem natureza de título executivo, devendo a respectiva execução ser proposta na Justiça Federal de primeira instância, a quem compete expedir a requisição de pagamento de pequeno valor, RPV. As presidências dos tribunais regionais federais não têm competência para processar as RPVs expedidas diretamente pelos juízes eleitorais. Em decorrência, eu concluo também não ser necessária a revisão da resolução desse conselho que trata do assunto, é a resolução 458. Alguma divergência? Se não tem divergência, proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, decidiu que as presidências dos TRFs não têm competência para processar RPV expedidos diretamente pelos juízes eleitorais. Nos termos do voto do relator. Agora, senhor presidente, me surgiu uma dúvida aqui por essa redação. Quem está falando? Sou eu. Depois me surgiu uma dúvida. Porque, na verdade, é um título executivo quando é judicial. Então, aqui a gênese é no sentido de que, quando se trata de execução proferida no âmbito da Justiça Eleitoral, então o RPV vai ser expedido no âmbito administrativo da própria Justiça Eleitoral. É isso, não é? O RPV... o precatório, o RPV... A remuneração do advogado dativo constitui um título executivo que deve ser apresentado em primeira instância para ser processado na Justiça Federal. Porque aqui a dúvida que é só com relação aos honorários fixados em sentenças proferidas pela Justiça Eleitoral, não é isso? Advogados dativos, mas no âmbito de decisões da Justiça Eleitoral, ou seja, um título executivo judicial que é proferido lá. Então, a essência é essa. Quando o título executivo for de competência da Justiça Eleitoral, cabe ao presidente do respectivo órgão eleitoral a expedição do precatório. É isso, né? Aqui é execução de título judicial. Isso. Perfeito, estou de acordo. É só a dúvida que eu tive. Vossa Excelência quer que eu acrescente aqui uma... Não, é só que eu fiquei em dúvida, porque aqui... O 19º da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Carlos Moreira Alves, atualização monetária do auxílio alimentação de magistrados. Requerente é a JUP. Vou abrir aqui para me rememorar, mas me lembro bem se Vossas Excelências recordarem, uma pretensão que foi formulada pela AJUF à luz do reconhecimento da inconstitucionalidade da
taxa referencial como elemento de indexação para fins de atualização monetária, que foi reconhecido pela Suprema Corte, num primeiro momento em ação declaratória de inconstitucionalidade, como incompatível com a ordem constitucional no exame da matéria para fins de expedição de precatório, a Suprema Corte entendeu que na atualização monetária não poderia ser utilizada a TR, deveria ser utilizado o IPCA-E, e, no âmbito da declaração de inconstitucionalidade, modulou os efeitos dessa decisão, entendendo que todos os precatórios que tivessem sido pagos, ou seja, estivessem exauridos, se não me trai a memória, anteriormente a março de 2015, eles deveriam ser, enfim, convalidados os efeitos desse pagamento sem nenhum tipo de mudança, e os posteriores não. E, posteriormente, essa questão foi visitada no âmbito de recurso extraordinário com repercussão geral, também se chegou à conclusão de que não apenas para fins de precatório, mas também para as obrigações decorrentes de condenações judiciais, a TR também não poderia ser utilizada como elemento de atualização monetária. E do que me recordo, não houve modulação dos efeitos no âmbito do RE. Houve oposição de embargos de declaração, fazendo com que essa questão esteja ainda pendente no âmbito da Suprema Corte. A JUF, como disse, inicialmente postulou que aqueles valores que foram pagos no passivo do auxílio alimentação com base na TR e no INPC, a TR até um determinado momento, se não me trai a memória, o INPC até 2009, não é isso? E a TR até 2015, eu não me recordo bem, mas, enfim, que aquele índice que foi utilizado deveria ser substituído pelo IPCA-E em face da decisão da Suprema Corte, que ainda não é definitiva, ainda pende de embargos de declaração. E eu, quando no voto que proferi, que está aqui no processo, eu votei pelo indeferimento desse pedido à luz do que ocorreu no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A JUF formulou o mesmo pedido no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e a ministra Laurita, então presidente, indeferiu com base na manifestação de unidades técnicas e Sua Excelência indeferiu até o julgamento definitivo do RE, que trata da repercussão geral, exatamente porque a própria extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ainda não está definida pelo Supremo Tribunal Federal. Se vai ter a mesma modulação que teve na ação direta de inconstitucionalidade ou não. Esse foi o meu voto. E, na sustentação oral, em manifestação oral, o eminente presidente da JUF, doutor Fernando, ele fez, então, uma proposição alternativa que, na verdade, é uma nova proposição. Bom, não se podendo substituir a TR pelo INPC, então, esse passivo, esses índices devem ser modificados para que se dê o mesmo tratamento que foi dado a esse passivo no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que teria contemplado o INPC em todo o período, e não apenas em parte dele. E, considerando que se tratava de um novo pedido, uma pretensão alternativa, mas que modifica completamente aquela primeira, embora sob o mesmo fundamento da inconstitucionalidade, pudesse ser
analisado, mas uma nova perspectiva, porque, pelo que eu entendi, o fundamento agora não é mais a inconstitucionalidade ou não da TR, mas sim uma isonomia, porque no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça teriam sido adotados índices diversos daqueles que foram adotados no âmbito do Conselho da Justiça Federal. Então, eu propus e fui acompanhado pela maioria, do que me recordo, a doutora Maria de Fátima Freitas Labarré, então presente em substituição ao nosso eminente colega Thompson Flores, divergiu para de logo deferir esse pedido alternativo da AJUF. Me pareceu mais prudente nós convertermos o julgamento em diligência para saber efetivamente como havia sido feito o pagamento no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Houve essa conversão de pagamento do julgamento em diligência e houve o esclarecimento. Eu não vi com toda a segurança, confesso, mas em manifestações se afirmou que todo o período teria sido realmente satisfeito utilizando o INPC. Em si, nós temos uma divergência. Vossa Excelência entende indeferir, mas acha que esse indeferimento o processo deve ficar aguardando o julgamento do Supremo. A ministra Maria Tereza indefere de vez. Não é que aguardando até o julgamento do Supremo necessariamente, podendo ser revisitado nos mesmos termos, até para nós não ficarmos diferentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, porque me parece que essas questões... Mas me parece que são coisas diferentes. Quer dizer, hoje está se indeferindo. Se mudar no STJ, é uma nova proposta aqui, você precisa novamente. Presidente, porque a gente não pode ficar com essas pendências, vamos ficar um processo parado. Então, indeferiu hoje, com base amanhã muda, altera o STJ, então vem, requer, nós vamos apreciar de novo. Presidente, só um esclarecimento. Porque não há coisa julgada aqui para isso. É que, na verdade, não, presidente, só para esclarecer, há, na verdade, dois pedidos. Um, que é a aplicação do IPCAE, que dependeria realmente da conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, e aí poderia ser revisitado, como o conselheiro já aventou. Mas outro pedido que a JUF fez, ministro, é no sentido de que seja aplicado, desde logo, a simetria que foi com o STJ, porque o STJ, quando fez o pagamento desse passivo aos ministros, corrigiu esses valores com base no INPC. E essa conversão em diligência demonstrou isso. Então, independente do julgamento do Supremo Tribunal Federal, como já houve um pagamento pelo STJ em relação aos seus ministros com um índice diferente, o pedido alternativo da AJUF é que esse pagamento também se faça com o mesmo índice, o que independe do julgamento do Supremo, porque aí nós vamos dar o mesmo tratamento para o passivo que foi pago de maneira diferente para o primeiro e segundo grau e para os ministros do STJ. Eu gostaria de fazer... Se meter com o STJ é a primeira vez que eu vejo. Com o Ministério Público é todo dia. Com o STJ é a primeira. Mas eu acho que agora nós podemos votar. Só queria fazer um esclarecimento, ministro. Só fazer um esclarecimento rápido, porque eu vi bem essa questão. Meu voto vai no sentido de que, em última análise, isso determina a alteração de índices e nós não podemos fazer no âmbito administrativo. Mesmo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha pago durante todo o período com índices diferentes, nós temos uma legislação que estabeleceu quais são os índices e nós temos uma resolução que fixou os índices. Então, nós temos no âmbito administrativo uma amarra que o STJ não tinha. Meu voto foi no indeferimento por esse sentido. Mas há um aspecto também, eu tive dúvida. Aqueles que entendam que, sob fundamento de isonomia, é possível se deferir essa alteração de índices para se ter o mesmo resultado financeiro que se diz que obteve-se no STJ, eu tive dúvidas porque eu vi os cálculos que nós queríamos saber, quando pedimos a diligência, saber, olha, qual é a diferença? Primeiro, qual foi o índice utilizado no STJ durante todo o período? E segundo, qual a diferença financeira que isso representa? E vieram cálculos que consideraram diferenças do INPC
em todo o período. E me parece que esses cálculos eles acabam trazendo uma distorção, porque em determinado período o próprio INPC já era aplicado. Então se fez cálculo de diferença entre o INPC e a TR, quando acredito que a ATR não foi utilizada nem no Conselho da Justiça Federal, nem no âmbito do STJ. Então, eu queria só fazer esse alerta, porque, eventualmente, esse resultado financeiro é diferente daquilo que... Ok, agradeço, Vossa Excelência, o esclarecimento. Vamos para os votos. Ministra Maria Tereza. Eu tenho apenas aqui uma observação, senhor conselheiro, porque o voto de Vossa Excelência, desembargador Moreira Alves, diz assim: voto pelo indeferimento de ambos os pleitos, impondo-se aguardo até a deliberação final da Suprema Corte, para, se for o caso, revisitar-se a matéria aqui versada, fazendo-se novo ajuste das disposições normativas deste Conselho, com o propósito de serem alinhadas ao entendimento que lá vier a ser definido. Eu vou esclarecer por que eu tomei essa consideração. Na mesma linha do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porque esses índices que são fixados no âmbito administrativo, eles são fixados à luz da presunção de constitucionalidade das leis. Então, a definição da TR como elemento de indexação para fins de atualização monetária no âmbito do passivo foi feita partindo-se do pressuposto de que essa legislação que a fixou como elemento de indenização, de atualização monetária, é constitucional. A partir do momento em que a Suprema Corte, no âmbito do controle de constitucionalidade, disser que esse índice é inconstitucional, nós vamos ter que revisitar esse assunto. Veja, observe, eu acho que nós não podemos votar condicionalmente aqui. Então, mas se me permite... Eu acho que nós temos ou deferir ou indeferir. Eu posso mudar a Se redação. houver mudança lá, tem um fato novo. O fato novo justifica o pedido. Hoje, a proposta é indeferimento, tanto da ministra Maria Tereza como de Vossa Excelência. Posso até mudar a redação. Se julgarem diferente lá, então propõe que mude a alteração. Mas aí será um fato novo, que vai importar uma outra Eu entendi atitude. que a divergência propõe uma espécie de coisa julgada administrativa, ou seja, não se revisita esses índices, Exatamente. ainda que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional. Porque, se me permite só... Eu não posso também julgar para o futuro. Ela está dizendo, em definitivo, esse processo acaba. Esse processo acaba aqui. Se tiver uma mudança lá, é uma outra coisa, é um outro fato novo, aí que vem aqui, porque aqui não tem coisa. Então, diante da mudança, então vamos discutir isso. Hoje, o que se propõe é indeferimento. Então, deixa eu colher os votos agora. Porque eu só não consegui falar ainda. Perdoe, não é isso. Perdoe. Não é isso. É a razão, ministro Noronha, para este entendimento de que acabou mesmo, é que, até o momento, embora ainda não tenha sido deliberado sobre a modulação dos efeitos da decisão, não haveria qualquer sentido em retroagir a eficácia da decisão ao período anterior ao julgamento das duas ADIs. E, portanto, não há razão para guardar o julgamento dos embargos de declaração. E, por isso, ministro Noronha, é exatamente essa a proposta, de arquivar de vez. Era só para esclarecer a razão pela qual eu estava propondo realmente que acabasse de vez, sem aguardar a decisão do Supremo. Senhor presidente. Agora eu vou pedir assim, colhendo os votos, e cada um manifesta no seu voto, porque nós temos que tocar, nós estamos já há um bom tempo, eu acho, tá bom. A ministra Maria Tereza tem a proposição dela, indeferindo. Definitivamente. Ministro Sanseverino. Eu, com a vênia da ministra Maria Tereza, eu acompanho o voto do relator. Do relator. Então, o relator já tem a posição, ministro Galotti, perdoe-me, eu voto pelo indeferimento e arquivamento desse processo, mas se houver fato novo justificado por decisão do Supremo, poderá haver um outro processo administrativo. Tá, é um outro processo. É uma outra questão futura. Uma outra questão futura. Ministro, no mesmo modo. Então, acompanha a Maria Tereza. Nesse sentido é o meu voto, ministro. Eu vou até mudar a redação para ficar bem claro que o indeferimento é em função das circunstâncias atuais, mas podendo e devendo, mais do que podendo, devendo ser revisitada essa questão, dependendo da modulação dos efeitos da Suprema Corte quanto
a retroação da Volto a dizer, aí será um constitucionalidade. fato novo Sim. que por si só autorizará. Eu acho que nós estamos tudo falando a mesma coisa. Nós estamos falando exatamente a mesma A coisa que linguagem. eu sou mais enfática, porque É, eu voto... Ministro, conselheiro André Fonte. Mas você vai fazer? Senhor presidente, sem outras discussões, eu vou me limitar a dizer que eu estou votando para que a verba seja deferida com os valores, tal como o voto da desembargadora Maria de Fátima, que entendeu que seriam devidos. Ok. Então, a Maria de Fátima já votou pelo Rio Grande do Sul, não é? Não. Conselheira Terezinha Casé. Falava aqui com o desembargador Moreira, ele vai fazer essa adaptação no sentido de que a questão pode ser revisitada, mas não reaberto esse procedimento, e nesse aspecto eu acompanharia com esse adendo. Não. Eu vou deixar bem claro no meu voto que não é uma Olha, decisão. Nós estamos chovendo molhado, com a devida vênia. Todo mundo aqui, salvo o conselheiro André, é pelo indeferimento. Indeferido. A ressalva que se faz é, se houver fato novo, pode reabrir. Desculpa, não precisa desse tipo de ressalva. O fundamento da demanda nova será o fato novo. Tanto precisa, ministro, que nós temos uma divergência. O voto da ministra Maria Tereza diz: essa matéria não é mais revisitável, mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga que é inconstitucional e diga que é, pelo que Ela só disse que será que o indefinitivo. voto, me permite, o voto de Vossa Excelência, pelo que está posto, é voto pelo aguardo da decisão do Supremo. Eu estou dizendo que a decisão do Supremo não vem ao caso aqui, porque essa decisão, se for modulada, essa aqui é anterior às duas ADINs. Agora, é óbvio que se por qualquer motivo houver um fato novo, isso é revisitável, mas aqui, essa matéria não vai tocar ao julgamento dos embargos de declaração. É essa que é a questão, porque a modulação dos embargos de declaração não vai atingir o que está aqui. Pode atingir. Então, nós tá estamos bom. especulando com o futuro. Essa é a minha preocupação. Então, observe bem, o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos dizendo em numa sincera, nós estamos indeferindo, ressalvando a possibilidade de reabertura, caso surja um fato novo do Supremo. Isso está todo mundo de acordo? Está todo ressalvado o conselheiro André? Então, vou proclamar o resultado. Ministra Maria Tereza, ressalva. Vossa Excelência muda a sua redação, então, e coloca nesse sistema. Concorda? Concorda? Que aí, pronto. Ressalvado o meu voto aqui. Então, fica ressalvado o voto da ministra Maria Tereza e nós concluímos o julgamento, ok? Então, o Conselho, por maioria, indeferiu o pedido da Juba, nos termos do voto do relator, com a ressalva de voto da conselheira ministra Maria Tereza, apenas para Quanto à parte conclusiva. a parte conclusiva, Mas e tem dois vencido o conselheiro André Fontes. Mas Vamos para o... E o da quarta região quarta também? região também. Da quarta região também é vencido. Também, e vencido a conselheira Maria de Fátima, da quarta região, e o conselheiro André Fontes. Acho que agora ficamos... O 20 eu sei, não tem julgamento, é só... Espera aí, o 20 é só acertando, e o 21... O que é o 20? O 21, o da corregedoria... o conselheiro Manuel Erhardt traz um voto visto, ou está pedindo? Voto visto da corregedoria, processo da relatoria. O 21, mas não está em pauta de hoje, não foi julgado. Tá? Porque nós temos... Então, o 21 é da relatoria do desembargador federal Manuel Erhardt, planejamento estratégico. A parte é Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vossa Excelência traz um voto divergente. Estou com a palavra? Não, quem traz o voto divergente sou eu. Não, o senhor conselheiro. Não. Na verdade, a ministra traz um voto divergente ao meu. Exato. E eu pedi vista. Pediu vista neste também. Não, na sessão passada, olha bem, Certo. Vossa Excelência foi o relator, a ministra trouxe um voto divergente. Exato? Como é que está aí? A ministra está apresentando agora um voto Divergente. agora, né? Ok, mas então está errado aqui no sistema.
Está errado o sistema. Então, Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Não, mas eu acho que ele tem que trazer o voto dele. É porque eu acredito que, na vez passada, nós não chegamos efetivamente a analisar, porque o conselheiro Moreira Alves, que foi realmente o autor dessa consulta, ele pediu para retirar. Exatamente. Aí ficou comigo para trazer hoje. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Tá bem. É uma questão aparentemente simples, mas é de ordem técnica. E o conselheiro Moreira Alves, condição de presidente do TRF da primeira região, ele consulta o Conselho sobre a viabilidade de uma modificação em um procedimento da própria primeira região relacionado à apuração dos índices da estratégia, ao monitoramento da estratégia. O conselheiro Moreira Alves diz que, em razão do grande número de sessões judiciárias, são 14 sessões judiciárias, seria conveniente que as iniciativas fossem analisadas globalmente, dispensando-se assim cada sessão de desenvolver todas aquelas iniciativas que seriam exigidas. E eu fiz uma análise das manifestações dos órgãos técnicos, verifiquei que a Secretaria de Estratégia e Governança do Conselho afirmou que não haveria obstáculo, pelo menos de ordem normativa, para que isto acontecesse, tendo em vista que não há nenhum ato normativo superior que determine esse detalhamento por sessão judiciária no que tange às iniciativas. E observei manifestação de outros órgãos técnicos e, desta maneira, entendi que deveria responder afirmativamente à primeira região de que, se porventura a primeira região entendesse que seria adequada aos seus objetivos realizar o monitoramento desta maneira, que isto não violaria os normativos. Então, em síntese, foi o voto. Já vi o voto da ministra, muito bem fundamentado, muito bem detalhado, né? E, na verdade, estou aqui aberto até a segui-lo, se porventura for o entendimento do colegiado, realmente, e até porque é uma questão técnica, a corregedoria, com muito mais propriedade, tem como falar sobre essa matéria. Mas, em suma, é isto. Ministra, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ter que explicar, assim, vou ter que ler aqui. Embora eu esteja de acordo com a inexistência de óbice normativo expresso para a mudança proposta, eu, data vênia, divijo da conclusão do eminente relator. Primeiro, porque estamos executando o planejamento por um período de 6 anos, de 2015 a 2020. Estamos no último terço do período. A esta altura, a mudança romperia uma metodologia já consolidada. Segundo, porque a medição deve ser uniforme entre as regiões. Ainda que a primeira região seja campeã em número de sessões judiciárias, não haveria sentido em adotar metodologias díspares entre regiões. Terceiro, porque a nova metodologia mascara a deficiência das sessões judiciárias menores e possivelmente mais necessitadas de iniciativas voltadas ao cumprimento da estratégia da Justiça Federal. Nesse sentido, é eloquente o exemplo constante da justificativa do requerimento, que está aqui posto. Que diz, né, a seção judiciária do Acre, por exemplo, possui apenas 3 projetos estratégicos em andamento, conforme sua capacidade. E essas 3 iniciativas estão evoluindo bem, segundo o cronograma programado. Mas elas não são suficientes para garantir que a SJAC atinja 100% da execução de estratégia até 2020 por meio desse método. Então, não vejo aqui razão para mudar. Nesse ponto, convém lembrar que estamos tratando dos seguintes objetivos estratégicos, e eu aqui elenco, já disponibilizei o voto, 15 objetivos estratégicos. Quarto, porque a metodologia cria um vazio estratégico. Neste ponto, eu ouso divergir respeitosamente da manifestação do então secretário de Gestão Estratégica, no sentido, lá disse ele, de que não haveria óbice em que a alta administração acompanhe o monitório e desempenho da estratégia de forma global a partir do panorama geral de cada jurisdição. Digo eu, em seguida, faz sentido que o Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal, como órgão central, veja o desempenho de cada região como um conjunto. Isso já ocorre atualmente.
A divulgação de resultados de estratégia da Justiça Federal via Observatório da Estratégia da Justiça Federal já é feita englobando os números das regiões. A lógica é inversa em relação aos comitês de gestão de estratégia regionais e demais órgãos de administração de cada tribunal regional. Do ponto de vista da gestão da estratégia, o tribunal regional está no nível imediatamente superior a cada vara regional, federal. A direção do foro de cada seção judiciária não está em posição de traçar e executar iniciativas estratégicas ligadas à prestação jurisdicional. É de cada tribunal a responsabilidade primária pela constatação das realidades díspares entre as suas seções judiciárias e pela reação correspondente. Não há como institucionalizar uma política de olhos fechados para as peculiaridades das seções judiciárias. Sob esse aspecto, eu ressalto as palavras do primeiro parecer da Subsecretaria da Gestão Estratégica, que eu me permito aqui não ler. Esclareço, ademais, que o argumento do tribunal é pela impossibilidade de manter iniciativas voltadas para cada meta em cada seção judiciária, ao afirmar que constou a incapacidade estrutural e orçamentária de algumas seccionais de manterem em seus respectivos planos de ação iniciativas estratégicas suficientes para que exerçam impacto sobre os 15 objetivos. Não se exige que cada seção judiciária desenvolva iniciativas autônomas. Conforme a Resolução 313 do CJF, que dispõe sobre o Plano Estratégico da Justiça Federal, os objetivos estratégicos, que estão no artigo 1º, 5º, são mensurados por indicadores, os quais são agregados em metas. Exige-se a elaboração de iniciativas, as quais são ações, projetos e programas planejados, executados e controlados, que contribuem para o alcance do desafio proposto pelas metas e objetivos estratégicos. As iniciativas são um elemento controlável para buscar as metas, mas as metas podem ser atingidas sem que haja iniciativas documentadas. As metas têm vários elementos fora do controle da Justiça Federal. A meta, por exemplo, de baixar mais processos do que o ingresso, é fortemente influenciada pela distribuição, fator fora do controle da Justiça. O papel do tribunal está em contribuir com a elaboração e com a execução de iniciativas que contribuam com o atingimento das metas. Uma iniciativa pode ser compartilhada e replicada entre sessões. Então, por esses motivos, senhor presidente, eu rejeito o requerimento pedindo a mais respeitosa vênia ao relator. Eu gostaria, antes de qualquer polêmica, de fazer uma ponderação. Eu tenho 10 anos de experiência administrativa na Justiça. 2 de Conselho da Justiça Federal, 2 de direção de escola, 2 de Corregedoria Nacional, 2 de TSE, 1 de TSE em Corregedoria, e tenho mais 20 anos de gestão no Banco do Brasil, 21 anos, sendo 10 como diretor e 10 com cargos inferiores. Então, se existe uma percepção falha, é essa de generalizar esse tipo de observação de metas, sobretudo cumprimento de metas e desempenho. Observe bem, o que nós mascaramos, ao fundo, pela média geral, o que nós mascaramos é a ineficiência que nós precisamos combater. O bom, muito bom, vai compensar os erros ou a ineficiência de alguns. É o que eu digo aqui também. Né? Tá dito. Então, isso em matéria de gestão é terrível. É tudo que não funciona. É tudo que não funciona. O Banco do Brasil teve que se reinventar a partir de 94, quando ele estava literalmente quebrado. E a primeira coisa que ele fez foi estabelecer metas individuais, metas setoriais e metas geral. Jamais abandonou as metas individuais ou as metas de segmentos. São as mais necessitadas dos menores lugares. Então, eu vou pedir vênia ao conselheiro, mas não dá como atender isso. E seria, em termos de acompanhamento de desempenho como gestão, algo muito ruim em termos de obtenção de resultados. E perto do término já do período, que é 2020. Também ainda tem esse agravante. Ok? Então, eu entendo que a primeira região é muito grande, ela dá trabalho. É uma das razões que a gente fala que tem que dividir, que a gente tem que, inclusive, por exemplo,
para acompanhar isso, o certo seria ter mais corregedor, mais que um, porque não dá, ou mais gente na presidência. Quer dizer, nós temos que corrigir esses erros, mas nós não podemos corrigir esses erros gerando um outro erro. Então, eu vou pedir vênia, mas eu acho, em termos de gestão, é um desastre. Quando é vida vênia, a gente generalizar aquilo que deve ser. Se Vossa Excelência o segmento. Pois não. Me permitir, a proposta eu peguei esse bonde andando, por isso que eu estou pedindo os esclarecimentos, que não fui eu que fiz essa consulta, foi o meu ilustre antecessor, e por problemas de dificuldade interna do que estou sendo esclarecido, de tratar de estabelecer os indicativos, como estão sendo propostos dessa forma, que é genérica, porque leva em consideração tudo, o todo, e não as individualidades. A pretensão não é mascarar nada, pelo contrário, a pretensão é poder nós temos certeza disso. Ninguém propôs algo para uma estratégia, mas não mediu o resultado. Entendeu? Não, jamais aqui é o que eu volto a dizer. Os juízes federais são sérios, os embaixadores são tão sérios ou mais sérios. Ninguém está pensando querendo nisso. Medir os resultados. O resultado é esse. De uma forma efetiva, porque a partir do momento em que nós temos uma justiça em números, e todos nós sabemos que números dão distorções conforme as análises que são feitas desses números, a própria sistemática da justiça em números traz distorções. A tal ponto, ministro, eu já tenho ouvido... Isso é um índice externo, isso é um índice de visualização externa. Não é o índice da gestão aqui, do órgão que administra. Por isso, nós temos que separar essas coisas. Mas eu queria pedir a você, para a gente votar, nós precisamos encerrar isso. Não, ainda fico feliz que não vejo... É só que a partir do momento em que se utilizou essa expressão mascarar algumas coisas... Mas não tem maldade nenhuma, por favor. Não estou achando que ninguém está agindo de maneira... Não, eu sei. Eu estou dizendo que no resultado geral, toda vez que nós substituímos o resultado do órgão pelo global, nós mascaramos a ineficiência, porque nós não vamos presenciar. Mas, às vezes, o contrário, nós não conseguimos dar eficiência. Eu estou dizendo que, é isso que eu quero dizer. Lá, só para concluir, de modo algum, pensei que alguém que está tolerando, tem tolerância com isso, de modo algum. Eu entendi perfeitamente. Eu só fiz, porque eu quis deixar bem pontuado, porque, às vezes, também nós pegamos essa estratégia global, nós não conseguimos estabelecer estratégias como, acho eu, que nós precisamos. Ok, então vamos para a votação? Ministra Maria Tereza diverge. O relator é quem? É o ministro Erhard, né? É o conselheiro Erhard. Depois do conselheiro Erhard... Sou eu? O presidente é sempre o último. Neste caso, é a ministra Maria Tereza e o ministro Paulo Sanseverino. Eu, pedindo vênia ao relator, acompanho a ministra Maria Tereza. Ministra Maria Isabel? Também, pedindo vênia, acompanha a ministra Maria Tereza. Olha, Vossa Excelência, nessa fotografia aqui, está muito jovem, hein? Mas isso aí... Vossa Excelência está dizendo que ela não é mais jovem? Ela continua jovem. Continua jovem. Mas é o seguinte... Isso é o peso da distribuição dos que coloca a ministra Maria Isabel tão jovem ao lado aqui do ministro Antônio Carlos. Nunca diga isso. Tem o cabelo nessa foto? Tem o cabelo. Ela continua jovem e bonita. Não, isso sempre foi nossa musa, é uma das musas do STJ. Né? Ministro Antônio Carlos. Presidente, eu acho que devemos manter... creio que devemos manter a atual metodologia de acompanhamento da execução, do planejamento, que serve, é útil para correção e solução dos problemas. Eu estou acompanhado. O desembargador Moreira Alves, que ele já votou com o relator. Não, eu acompanho a ministra Maria Tereza. Com a ministra Maria Tereza também. Ótimo. Desembargador André Fontes. Estou acompanhando a ministra Maria Tereza. Ainda não votou. Eu faço a ressalva e acompanho a maioria para que não que sejamos unânimes. Quando eu disse. Não, era o ministro Antônio Carlos. Ah, tá.
Então, Vossa Excelência também acompanha. Desembargadora Terezinha Casete. Eu acompanho a ministra Maria Tereza. Olha, eu quero contratar o fotógrafo desse conselho, porque está todo mundo muito jovem aqui. Mas são os jovens. Jovens há mais Desembargador tempo. Thompson Flores. Vossa Excelência já olhou a foto do presidente? Não, da presidência natural. Da presidência do dia da minha posse, lá no STJ. Tem 16 anos. Presidente, eu peço vênia ao relator e acompanhe a divergência. Acompanho, presidente. Também, o desembargador é o relator. Eu peço também para retificar o voto, já que houve um consenso aí, né? Peço para retificar, acompanhar a ministra Maria Tereza. Não, ele continua relator. Então, se Vossa Excelência está retificando seu voto, todo mundo acompanhou Vossa Excelência agora. Pois não. Está certo? Mas, sem dúvida, o voto substancial é da ministra. Então eu proclamo o resultado. O relator que inicialmente votava pelo deferimento, após a manifestação em sentido contrário de todos os demais conselheiros, retificou seu voto para também deferir. Com a ressalva do entendimento pessoal posto naquele voto, só isso. Com a cláusula? Com a ressalva do entendimento pessoal. Eu estou retificando para que a maioria seja unânime, mas continuo com o entendimento pessoal. Com a ressalva... acompanhou a divergência, retificou seu voto para acompanhar a divergência. Deixando como ressalva. Conclusão do seu voto, Vossa Excelência, rejeitando o requerimento. Ponto. Rejeitando. Ressalvou o ponto de vista o conselheiro Moreira, embora acompanhando o relator, concedendo o deferimento, ressalvou o ponto de vista pessoal o conselheiro Moreira Alves. Obrigado. O próximo é o veículo de segurança, que nós já conversamos, e só tem um voto divergente da ministra Maria Tereza. Isso, porque eu entendo que o carro de segurança tem que estar junto com um segurança, e é um carro de segurança, não de uso pessoal do magistrado, sem segurança e ele pagando as despesas. Então, ok. Não colhemos a manifestação de Vossa Excelência, conselheiro Thompson Flores. É aquela questão que... Eu acompanho a maioria. Acompanhe. Então, ok. Então, aprovada a resolução por maioria, vencida em parte, vencida a conselheira Maria Tereza, a ministra, conselheira ministra Maria Tereza Assis Moura. O número 2 é... O 2 é aquela do deferimento das férias, que eu já fiz lá, que está aprovado por unanimidade também. Tem algum outro voto que... Alguém falou que tinha mais um voto que não estava? Não tem, não, né? Então... Olha, eu ia propor 25 de março, mas eu vou ter que... eu vou ter que dar uma... Essa é do Rio de Janeiro. Mas eu tenho que olhar um calendário, porque talvez tenha uma viagem no exterior aqui. Deixa eu ver. Mas é possível que seja até 25. É que, inclusive, Vossa Excelência é convidado para o evento do dia 25 no Rio de Janeiro, eu fora sei, a nossa reunião. Vossa Excelência. Se é no Rio de Janeiro, parece-me que o conselheiro André deve nos oferecer um jantar lá no Fazano. É porque eu ouvi dizer que seria a última reunião dele, é isso, desembargador? É a última. Com pesar, ministra Maria Tereza. Não, mas eu lembro que esta é a penúltima sessão e, portanto, o Rio de Janeiro seria a última, por isso que eu propus que lá fosse a sessão derradeira da minha participação. Se o ministro Noronha, assim, concordar, certamente. Marcamos uma outra data, então. Sei que ele queria que a sessão fosse em Três Corações, mas eu queria fazer um apelo a ele para ser no Rio de Janeiro. Vamos mandar, eu vejo com ele mais. O ministro Toffoli também, em princípio, deixa 25, mas eu confirmo ainda essa semana. Quer mudar, então, já?
Não, porque eu não sei, eu tenho que conferir o... Porque Vossa Excelência e o ministro Toffoli estariam no evento, a menos que então seja outra... Não, vamos deixar 25, ok? No último caso, se eu não puder, Vossa Excelência é presente. Não, marcamos, não. É a despedida. Assim, não, mas em princípio eu posso. Qualquer coisa eu ligo para todos e nós acertamos. Até quando vai o mandato? Em princípio deixamos Até 25. quando vai o mandato do desembargador André Fontes? 4 de abril, às 16 horas. Então, 4 de abril, ministro Noronha. Se você... Ou seja, 444. Ministro Noronha. É impossível esquecer. Eu acho que nem é 16 horas, é 13h59. Não, ministro, eu gravei, porque está registrado em ato, acidentalmente é 444. 4 de abril às 16 então, horas. Porque aí a Vossa Excelência remanejaria para não, então eu teria que ter, tá lá mesmo. Não tem problema. Mas então está marcado dia 25, qualquer coisa eu converso com você. Mas, em princípio, 25 de março. Vamos marcar só essa. Eu acho que o meu problema não é março, é abril. Tá? É abril, por isso eu estou lembrando. Outra questão que eu também quero convidar todos os integrantes aqui do Conselho, participantes, para o lanche que fazemos logo ao lado. Agradeço. Olha, eu quero primeiro dizer a minha satisfação. Nós conversamos mais tarde, cumprimos a pauta e vamos combinar da gente também ter eficiência, nós, conselheiros, na questão dos votos vistos, que a gente marcou, vamos cumprir o regimento, para que a gente não fique deixando pendências para depois do mandato de cada um. Isso que é o mais importante. Eu quero sair com as questões propostas resolvidas. E espero que todos sejam assim, que todo mundo queira resolver já nessa pendência. Isso tem sido objeto de muita crítica no Supremo, da imprensa com relação ao Supremo, com relação ao STJ. O STJ nós já acertamos, pelo menos na Corte Especial dos Votos Vencidos, agora vamos trabalhar nas turmas e na sessão com os respectivos presidentes. Fazer a mudança do regimento. Hã? O regimento. E o regimento nosso aqui... Então, a gente também. Lá também vamos fazer agora, neste mês, Marcos. Então, eu agradeço a presença de todos, reitero as boas-vindas ao conselheiro Alemães, conselheiro federal da Ordem, que agora tem assento neste conselho. Agradeço o doutor Fernando Pimentel, pelo presidente da Associação dos Juízes Federais, conselheiro... Quem sou eu? Tirando o status do Ministério Público, né? O subprocurador, subprocurador-geral Aurélio Rios, que, como eu, é um homem feliz, porque acorda todo dia torcendo para o Cruzeiro. Né? Obrigado, presidente. E, em especial, meu muito obrigado aos ministros da Casa e os conselheiros, presidentes dos Tribunais Regionais Federais. Prazer tê-los aqui e até a próxima. Ministro, conselheiro. Só duas coisas que eu queria. Primeiro, ministro, um breve registro, uma notícia triste que nós tivemos, que faleceu ontem em São Luís, o pai do nosso colega ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consequentemente, ex-integrante desse conselho, doutor Cândido Ribeiro. Pai de Sua Excelência faleceu ontem. Então, eu peço eu queria fazer esse registro. Secretária-geral para a gente enviar um cartão, condolente. Eu também queria aproveitar uma carona na fala de Vossa Excelência para comunicar e também mandar um cartão de homenagem à família, né? Uma homenagem, não mais de peso, uma família. O vice-procurador-geral aposentado, Osmar Brina, professor da Universidade Federal, um jurista de notório conhecimento, muito prestigiado e conhecido, que trabalhou aqui apoiando o SEG nas jornadas de direito comercial. Por isso, eu também gostaria de encaminhar à família um cartão. E a segunda coisa é eu vou estar viajando do dia 5 até o dia 20 de março. E não sei se já ficou definida a data da próxima
sessão dia do 5 Conselho. até o dia 20. Não tem a reunião é dia 25. Dia 25. Nós vamos ter o prazer de tê-lo. E vai ser no Rio de Janeiro, já No- está definido, então. No Rio de Janeiro, a gente já vai avisar Dia o 25. Comando Vermelho para recebê-los bem. E eu não tenho problema, porque eu quero usar o carro do juiz corregedor, o blindado. Lá não tem, né? Então, posto isso, eu declaro encerrado os nossos trabalhos, agradecendo a presença de todos.